Oi, eu sou a Tari e o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês dicas que me ajudaram na minha primeira viagem pra Europa. Já pega papel e caneta pra fazer aquele checklist que eu vou te passar tudo. Ah, e se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal porque tem vídeos sobre as minhas experiências na Europa e dicas sobre viagem. Então vamos lá pro vídeo? A primeira coisa que você precisa saber é sobre o Tratado de Schengen, que é basicamente um acordo de 29 países da Europa em que você não precisa passar de migração em migração cada vez que você muda de país. Isso é muito bom, mas você precisa cumprir os requisitos que eles solicitam. Eu vou deixar aqui o site que tem todas as informações, mas uma delas, que é uma das mais importantes, é o seguro viagem, que cobre até 30 mil euros, e eles também agora estão querendo implementar o ETIAS. Até o momento desse vídeo, eles ainda não implementaram o ETIAS, mas é basicamente um documento online que você vai poder fazer o pagamento e solicitar, e aí ele vai te dar o livre acesso para você não precisar ficar se explicando na imigração. Esse tratado de Schengen, ele também é muito importante para nós brasileiros que não possuímos o passaporte europeu. Ele também dá o acesso para que a gente possa ficar 3 meses no país sem precisar solicitar o visto. E isso é muito bom quando a gente quer passar um período longo ou até mesmo fazer aquela Eurotrip. Uma coisa que você também deve se atentar bastante é sobre a questão da carta convite. Se você foi convidado por alguém do país que você vai visitar, você vai se hospedar junto com uma pessoa que já mora lá, um residente, você precisa solicitar essa carta convite. Não tem modelo específico que eles exigem, você pode solicitar para que a pessoa escreva pelo computador mesmo, seja digitalizado ou seja à mão, mas você precisa ficar atento a esse seguinte detalhe. Esse rapaz aqui, eu vou estar mostrando aqui na tela, ele... Eu fui preso. Eu fui preso junto com meu sobrinho durante 4 dias. E o pior, sem ter cometido nenhum crime. Ele gravou um vídeo muito interessante que ele tentou fazer uma viagem para a Europa e ele relatou que ele estava com a carta convite, tudo assinado, tudo com todas as informações, mas infelizmente na hora da imigração eles não aceitaram a carta convite dele. Eles exigiram tipo como se fosse um selo lá da prefeitura ou do local lá do país que ele ia viajar. Então, fique atento a esses detalhes, porque pode ser que você tenha imprevisto ou dor de cabeça durante a sua viagem. Então, se previna de todas as formas que você imaginar. Ainda sobre os requisitos, você também deve verificar quanto é para passar o tempo determinado que você quer passar. Por exemplo, 2 semanas. Você tem que ver quanto é que eles exigem, porque sim, tem uma quantia que eles exigem para você conseguir se manter no país. Então, você precisa deixar reservado essa quantia ou então comprovar que tem uma pessoa responsável financeiramente por você. Falando no dinheiro, pessoal, vocês também têm que verificar qual é a moeda local. Por exemplo, na Suécia eles não utilizam o euro, eles utilizam a coroa sueca. Então, se eu fosse comprovar o valor que eles exigem para mim poder permanecer no país no tempo que eu gostaria de ficar, eu teria que mostrar isso em coroa sueca, não em euro. E isso é muito importante. Então, verifiquem qual é a moeda local. Nem todo país lá da Europa eles utilizam o euro. E também verifiquem de converter esse valor antes da sua viagem para quando chegar no momento você só mostrar e ficar tudo certo. Agora, dica de ouro para vocês. Tenha todos os documentos necessários que você já verificou em mãos. No caso, eu coloquei nessa pasta para ficar ainda mais organizado e no momento da imigração, se eles solicitassem de mim, aí eu só fazia tirar e colocar, porque, gente, imprevistos acontecem. Pode ser do seu celular descarregar, você ficar sem sinal, e aí você vai ficar desesperado e pode ocorrer deles não quererem compreender a sua situação e você vai ficar na mão. Agora eu vou mostrar para vocês o que foi que eu levei nessa pasta para poder vocês verem que eu fui bem prevenida no que poderia acontecer ou a imigração poderia solicitar. A primeira coisa foi a carta convite que eu solicitei do meu noivo. Ele fez digitalizado, mas ele fez a assinatura à mão. Aí depois eu fiz só imprimir. E aqui tem tanto as informações dele quanto as minhas. Então tem número de telefone, endereço, quanto é que ele ganha.
onde ele trabalha. E tudo isso a gente deixou claro na carta porque ele tinha que comprovar que ele era responsável financeiramente por mim. Ah, e um detalhe muito importante. Na carta também tem que conter o objetivo da sua viagem e o porquê que você está visitando o país. Outra coisa que eu imprimi foi os tickets, foram as passagens. Eles me deram o ticket impresso no aeroporto, mas eu também fui prevenida com ele impresso. Então, vai bem prevenida, porque, como eu disse, imprevistos podem acontecer. Outra coisa que eu levei impresso foi o comprovante de vacinação. Esse daqui foi do coronavírus, que precisa ter todas as doses em dias. E isso é muito importante porque em alguns países eles exigem vacinação em dias e você tem que verificar quais são as vacinações que eles solicitam. No meu caso, eu quis, como eu disse, estar bem prevenida e fiz todas as vacinações para que eles pudessem não ter nenhuma desculpa para poder eu não entrar no país. A outra coisa que eu levei impresso foi o seguro viagem, que também eles poderiam verificar a questão do valor da cobertura, que são 30 mil euros, que é o valor exigido por eles, e também a data de vigência do seguro. Porque, por exemplo, se eu fosse passar um período de 3 meses, o meu seguro teria que ser de 3 meses. É importante você deixar tudo explicado e bonitinho para que não tenha erro. Então é isso. Essa foi a pasta que eu utilizei para caso se a imigração tivesse alguma dúvida ou quisesse saber um pouco mais de o porquê que eu estava indo visitar o país, aí eu já tinha tudo em mãos. E isso vai te ajudar demais a ficar mais tranquilo, mais seguro e passar confiança para a pessoa que está te entrevistando no momento da imigração. Nesse caso, eu não coloquei as reservas do hotel, porque eu não fiquei hospedada em hotel. Mas se você ficar hospedado em Airbnb, hotel, você precisa também levar o comprovante de reserva e ele precisa estar pago, porque eles também vão verificar, porque eles podem ligar para o hotel. Sim, gente, eles ligam e eles podem ligar para o hotel para poder verificar se aquela reserva realmente existe e consta no sistema deles. Agora falando sobre conexão com a internet, não vai me dizer que você tá querendo comprar chip físico, né? Hoje em dia, gente, ninguém mais faz isso. Olha, o chip virtual, ele faz a mesma coisa do chip físico e é ainda mais prático, porque você não precisa ficar tirando o chip do seu celular, você só instala um aplicativo, ativa o chip no momento que você for utilizar. No caso, eu ativei um pouco antes de eu embarcar e eu já consegui utilizar quando eu desembarquei no outro país. Ele é muito fácil, prático e me salvou demais. E eu contratei o pacote tipo mais básico. Ele chega a ser barato e aí você consegue usar a conexão sem dor de cabeça e sem ficar dependente do Wi-Fi do aeroporto. Sobre a bagagem, eu recomendo vocês tirarem foto antes de fechar a mala e também tirar a foto no momento da etiqueta do despacho da mala, porque isso vai ajudar demais se ocorrer algum problema de extravio. É muito importante qual foi a seguradora que você escolheu, porque você precisa verificar todos os requisitos, porque sim, eles têm requisitos para você acionar o seguro e também verificar está incluso a cobertura do extravio da sua bagagem. Então, veja isso com calma para se ocorrer de você acionar o seguro, está tudo direitinho e você conseguir ficar sem dor de cabeça. Ainda sobre bagagem, isso me ajudou também demais na minha viagem, porque eu utilizei a bagagem de mão para poder colocar trouxa de roupa, itens de valor e também presentes. Sim, gente, a minha bagagem foi extraviada. E imagina se eu tivesse confiado de ter colocado todas as minhas roupas, minhas coisas na bagagem de mão, eu teria ficado sem roupa, sem os meus presentes e sem meus itens de valor. Então, utilizem bem o espaço da bagagem de mão para você não ser pega e desprevenida. Existem algumas pessoas que viajam apenas com a bagagem de mão. No meu caso, eu não quis, né, fazer isso, eu quis arriscar e levar a bagagem despachada, mas eu tive a minha bagagem extraviada e ter colocado as coisas necessárias na minha bagagem de mão foi, assim, essencial. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os links que eu sugeri nesse vídeo aqui na descrição e eu também quero saber nos comentários qual é o país que você quer visitar da Europa. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou e de compartilhar com seus amigos e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!